Boa tarde, nobres colegas, boa tarde, público que acompanha pela TV Câmara. Começando a nossa reunião da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa desse dia 27 de julho de 2021. Presentes eu, vereador Nicola Martins, vereador Miguel Pierini, vereador Paulo Ferrarese em plenário, vereador Pastor Jair Alexandre, vereador Zairo Casagrande de forma online, o vereador Júlio Kaminski também está presente, mas está ali ao lado, conversando com o presidente nesse momento. O vereador Manuel Rosengue também chega ao plenário nesse momento e justificando a ausência do vereador Obadias Benones, que oficialmente justificou sua ausência de forma regimental. Nobres colegas, quero começar. Eu passei a pauta para os senhores anteriormente, e a primeira pauta justamente é de uma proposta do vereador Obadias, que ficou a cargo do vereador Obadias Benones fazer a análise, envolvendo diretamente a adequação e unificação das regras de poda e supressão de vegetação, no que concerne a lei municipal e a lei estadual. A pauta foi passada para Vossas Excelências anteriormente. O vereador Obadias, inclusive, solicitou que, como ele não poderia participar da reunião do dia de hoje, que essa pauta ficasse para a próxima reunião, mas de qualquer forma já fosse repassada diretamente ao vereador relator para que fizesse a sua análise. Mas a explicação da pauta em si deixasse para uma outra oportunidade na qual ele pudesse explanar sobre o tema, mesmo ela já estando diretamente ali no corpo da pauta da sessão de hoje. Acredito que a gente possa deixar para a próxima reunião tranquilamente. O ponto número 2, que é um ponto um pouco mais polêmico, é o encaminhamento do comunicado via imprensa às entidades declaradas de utilidade pública entre 2010 e 2011 e 2020, que encontram-se com o CNPJ inativo e inapto para que comprovem atividade. Pois bem, foi encaminhado para Vossas Excelências também a lista das entidades. As entidades que responderam um ofício comprovando atividade, tudo ok. As entidades que responderam um ofício comprovando inatividade, já vamos dar o encaminhamento para que o relator faça o projeto em nome da comissão depois de revogação dessas declarações de utilidade pública. As entidades que não responderam o ofício, mas mantêm o CNPJ ativo, também estão registradas ali, né, aquelas cerca de 25, 30 entidades, e nós temos o ponto crítico, que é o ponto das entidades que não responderam ao ofício, encaminhado pela nossa comissão, mas e que também estão com o CNPJ inativo, ou seja, estão inaptas. Entidades que não responderam ao ofício, mas mesmo assim estão com o CNPJ inativo. Essas entidades são as entidades nas quais nós temos que tomar uma decisão, e a minha sugestão é para que nós encaminhemos via imprensa a nominação dessas entidades, para que elas possam posteriormente ou mostrarem que estão ativas, ou regularizarem sua situação junto à Receita Federal, porque por mais que compreendamos a importância que se tem em estar em atividade, mas não estar regular junto à Receita, o critério objetivo para a declaração de utilidade pública é estar regular junto à Receita. Então nós não podemos fugir do que já é a legislação. Sendo assim, são as entidades: Associação Casa de Passagem, Solidariedade e Fraternidade Criciúma, Associação Civil de Apoio às Famílias de Dependentes Químicos, Associação Criciumense de Futebol Americano, Associação Cristã Internacional de Reabilitação Familiar, Associação Cultural de Danças Árabes Luzes do Oriente, Associação das Comunidades Haitianas da região da ANREC, Associação de Amigos do Distrito do Rio Maina, Associação de Moradores do bairro Vila Macarine, Associação de Moradores do bairro Ana Maria, Associação de Moradores do bairro Vida Nova, Associação Desportiva Sul Catarinense, Associação de Amigos do Café Concerto, Associação dos Haitianos de Criciúma, Associação Educacional, Cultural e Assistencial de Virar a Cabeça, Associação Latino-Americana do Canto Coral, Associação Social
Cultural, Esportiva e Eventos Ursos do Sul, Centro de Reabilitação Uma Luz à Beira do Caminho, Centro de Referência e Reabilitação e Independência de Substância Psicoativa Vida, Centro Terapêutico e de Projetos Socioeducativos Ômega, Federação de Airsoft do Estado de Santa Catarina, Igreja Evangélica Cristo Vive, Igreja Pentecostal Novas Missões, Instituto Nacional de Aprendizagem e Pesquisa em Turismo e Hospitalidade, Instituto Pro Inovação do Sul Catarinense, Ministério de Dependente, Filhos do Rei de Criciúma e ONG Anarquista contra o Racismo. São entidades que não encaminharam ofício e seus CNPJs junto à Receita estão inaptas ou inativas. Sendo assim, a sugestão de encaminhamento é que, via imprensa, nós encaminhemos isso aos jornais, nós façamos com que seja dada publicidade a isso, para que elas venham e obviamente se regularizem junto à Receita e depois encaminhem a nós ofício mostrando que estão regulares. Vereador Zairo. Nós vamos colocar prazo, porque, veja bem, na medida que elas já estão descumprindo a lei que concedeu o benefício, nós não precisaríamos ter nenhuma preocupação, porque elas já ferem o princípio legal da concessão. Nós estamos, na verdade, dando uma oportunidade a maior, né, um gesto de flexibilidade, de benevolência. E eu acharia interessante, vereador Kaminski, que a gente estabelecer um prazo, senão a gente vai ficar eternamente aguardando essas coisas, né? Sei lá, 90 dias, né? Num período de 90 dias, a partir da divulgação, né? Tome alguma atitude, mas como um ato de benevolência, né? Para não demonstrar radicalismo, né? É isso que eu penso. Vereador Kaminski. Rosário. Desculpa. Ô, Zairo. Tá ouvindo, Zairo? Estou. Não, assim, ó. Eu não sei se 90 dias, a gente tá falando isso aí, já vai fazer 180 dias no final de agosto. Agosto, né? Final de agosto, né? 180 dias. Pô, desde o início a gente está tratando dessa matéria. Acho, Zairo, sinceramente, que eu acho que comunicar na imprensa. Eu até... Teve uns 2 aqui que eu já avisei, já mandei recado. E tem mais um aqui agora que eu estou me dando conta aqui desse Airsoft, é lá do... O Pierini. Esse aqui é do Leandro, é do filho do Estevão, não é? Então, tu conversa com ele, aqui, ó, da Airsoft, pra gente já matar esse assunto. Então, tem 3 casos aqui, e cada um tem uns. Eu acho que a gente... É aquilo que a gente conversou. Olhou, tá inativo. O CNPJ negativo. Aí, automaticamente, ele já perdeu a condição de um requisito da lei. Já perdeu. Certo? Então, eu acho que isso começa a diminuir, viu, Zairo? Começa a diminuir o número de... Concordo. Nós temos... Cara, eu acho assim, ó, já foi dado tanto tempo. Eu acho que houve alguma publicação disso aqui na mídia, não? Boa. Na verdade... Foi dito que a gente iria... então acho que nós temos que publicar... queríamos estar encaminhando. Então, nós temos que publicar imediatamente na mídia, dá 15 dias. Não deu, cara, o relatório tem que sair. Perfeito. Não adianta. Eu sou obrigado a entregar o relatório 10 dias antes do término do nosso prazo. Dentro do prazo do relatório é o prazo. Nosso relatório, quando é que a comissão vai ter? Quando é que termina? Ô, senhor presidente. 15 do 8. Só um minutinho, vereador Jair. Só um pouquinho, Jair. 15 do 8, eu preciso pegar esse relatório. Eu tenho 5 dias para elaborar. É isso? Eu tenho 5 dias para elaborar. E 10 dias antes do prazo eu tenho que entregar para fazer a leitura com vocês. Se houver alguma discordância, vocês apresentam aí as divergências para poder votar na comissão. E aí os encaminhamentos, nós até podemos fazer isso na sequência, sem problema nenhum. O importante é a gente encerrar, dar o prazo, mas esses assuntos eu acho que nós temos que estar definido, para que esteja constando no próprio relatório. Eu penso dessa forma. Em que pese entendimento contrário, eu estou aí à disposição para as divergências. Vereador Jair. Senhor presidente, relator, vereadores, eu concordo também com o que o Kaminski colocou, estabelecer um prazo de no máximo 15 dias, até o dia 15
de agosto, né? Daria no máximo 15 dias para poder o relator fazer o relatório, colocar, apresentar para a comissão, enfim. Eu acho que também é um prazo legal, mas desde que se coloque nos jornais aí, né? Publicitar isso aí para que não tenha... que as pessoas possam estar atento e saber da situação dessas entidades aí, né? Algumas também, como o Kaminski, ali a gente conhece também, né? Que a gente pode entrar em contato mesmo, né? Mas eu acho que a ideia do Kaminski é a correta. Eu, da minha parte, concordo com que se estabeleça um prazo de no máximo 15 dias, né? Até o dia 15 de agosto, para dar tempo para o relator fechar o relatório, apresentar para nós para ser aprovado. Era isso, presidente. Vereador Miguel. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras. Presidente, eu observei ali a Associação de Moradores de Vila Macarini. Essa associação me causa uma estranheza, porque eu entrei em contato com eles. Segundo eles, está tudo certo. Inclusive, eles têm uma parceria com o Passo, da reforma do centro comunitário, com parceria com a Anjo Química. Está trazendo estranheza o nome deles aqui, mas vou fazer contato novamente com eles. Basta encaminharem o seu registro junto ao CNPJ, ok. Ativo. Porque na pesquisa feita pela equipe do CNPJ, que está lá na declaração de utilidade pública, ele está inativo. Está inapto. Porque aqui o texto aqui diz, ó, entidades que não responderam o ofício. Vírgula, não responderam. Isso. Mas com o CNPJ inativo, inapto/inativo. Exato, porque nós temos 4 condições. Aquelas que responderam dizendo que estão, mostrando que estão ativas, aquelas que responderam mostrando que estão inativas. Tem aquelas que não responderam, mas pesquisando o CNPJ estão ativas, e aquelas que não responderam, mas pesquisando o CNPJ estão inativas. Tem essas 4 condições, que são os 4 listas que foram encaminhadas ali. Então, até pedir para o Fabrício, que é o responsável pelo setor de comunicação da casa, vir à sessão, a reunião, para que nós possamos dar esse encaminhamento, para que possamos fazer junto ao setor de imprensa uma comunicação a toda a imprensa dessas entidades, informando o nome dessas entidades, né, que elas têm que encaminhar a nós um registro de que estão ativas, correndo o risco de perderem a sua utilidade pública. Ou então regularizarem sua situação junto à Receita Federal e tudo mais. A gente vai depois encaminhar essa lista para o setor de imprensa. Quero colocar essa situação em... Vereador Kaminski? O presidente, olha só. Por exemplo, a Associação Civil de Apoio a Famílias Dependentes Químicos, o vereador Maneca, conhece? Consegue se inteirar para nós? Sendo um assunto que, de certa forma, é uma bandeira, né, de Vossa Excelência. Por exemplo, quer ver? Ó, o Pierino está falando do Rio Maina. A Vila Macarini, tem outra do Rio Maina. Aquela que eu te falei que é do teu sobrinho lá, da Airsoft. Tu consegue falar com o teu sobrinho. Então, são alguns assuntos que a gente já consegue eliminar, gente. Além de tudo isso, também é imprensa. Não, ainda é. Então, quer dizer, nós podemos aqui, ó, vamos pegar uma lidinha nos nomes que tem aqui e vamos atrás, gente. Isso aqui nós não queremos nada demais. É só para não cometer nenhuma injustiça ou um equívoco. É só isso. Então, custa pegar a listinha aqui e dar uma olhadinha? Olha aqui, ó. O haitiano, já mandei recado, já falei. Nós falamos sobre o café concerto, o vereador Zairo. O senhor, na época do falecido Carlinhos, né? O senhor consegue entrar em contato com alguém? Nós precisamos de uma declaração. Só a comprovação que ela está ativa, que está em funcionamento, o CNPJ está ok. Ok, tá liberado, nós vamos tirar da lista e o processo continua. Mas aí que tá, essa lista aí são aquelas que o CNPJ não está ok. Pois é. Então elas precisam regularizar, inclusive. Tem que regularizar a situação. Porque é um critério objetivo. Senhor presidente, relator. É muito claro, vereador Jair. Então, o relator citou ali dos haitianos, o gabinete aqui procurou o pessoal, eles não têm interesse, não. Falasse com eles? Foi conversado com eles. O pessoal aqui do gabinete mesmo entraram em contato e eles não têm interesse. Acabou. Então encerra. Então... regularizar a situação dele. Perfeito. Obrigado, vereador Jair. Perfeito. Tem alguns casos assim que não adianta. Então, mas aí, o que a gente vai fazer enquanto comissão é se precaver
de que não houve tempo hábil, ou não houve divulgação, ou eu não fiquei sabendo. Não, de todas as formas nós buscamos contatos com essas entidades. E fica o grande alerta também para a própria casa, daquela sugestão que o próprio vereador Edivânio trouxe, que o vereador relator está analisando para apresentar no seu relatório de mudança e de aprimoramento da lei de utilidades públicas, da lei que cria os critérios para declarações de utilidade pública. Então, sugerindo então um encaminhamento para que, junto ao setor de imprensa da casa, nós façamos a divulgação à imprensa local, se possível até mesmo agendamento de entrevistas, nota, áudio, de todas as formas, divulgar essas entidades, ok? Então fica definido que vai ser feita dada publicidade, é isso? Imediatamente, dando um prazo de até 15 de agosto, impreterivelmente, para que seja demonstrado aí a regularidade desses casos, é isso? Perfeito. Situação regular, perfeito. Certo, feito, dado o encaminhamento. Obrigado, Fabrício. Ponto número 3. Ponto número 3, ele trata diretamente de uma revogação que é uma revogação que já é tácita, que é uma lei de 1963 que dá novo horário a drogarias e farmácias. Então é basicamente uma revogação que expressa de uma revogação que já se continha tácita por parte do Poder Executivo, por parte do Poder Legislativo, uma lei lá de 1963. Ponto número 4, e aí encaminhando ao próprio relator. Ponto número 4 é uma lei de 1973 que ela oficializa no município o concurso de Miss Criciúma. Uma lei que, na minha modesta opinião, não tem... aplicabilidade. Não, ela está precária e ela não tem necessidade de existir uma lei em vigor instituindo um concurso como o concurso de Miss Criciúma, né? Não tem lógica nenhuma de existir. Mas também não vejo o menor sentido nisso. Então eu caminho também ao vereador relator essa situação. Vereador Jair deu uma risada, não sei se gostaria de contribuir também sobre o tema. E por fim, uma lei que veio, e essas 3 foram sugestões que vieram da sociedade civil, inclusive. E essa última foi uma lei que veio da sociedade civil, que torna obrigatória a escovação dentária nas escolas de rede pública municipal de ensino e dá outras providências. No entanto, fui buscar mais informações sobre esse tema, e essa é uma lei que está em pleno vigor. Em pleno vigor, acontecendo, e com várias ações por parte do Poder Executivo, e não, na minha opinião, não há motivo, até a vereadora Giovana, que é dentista também, não há motivo de revogação dessa lei, porque ela está acontecendo, e inclusive quero trazer aos vereadores da comissão informações de que no próximo mês serão entregues 21 mil kits de escova dentária e outras ações de saúde bucal, inclusive com um vídeo produzido pela prefeitura aos alunos da rede pública municipal, ensinando sobre saúde bucal. Inclusive, a protagonista desse vídeo é a Raíssa, vereadora Giovana, que a senhora conhece também. E até eu já pedi o vídeo para a gente poder passar aqui na comissão, só para deixar registrado do porquê que não há motivo nenhum para a revogação da referida lei. Pode soltar, Henrique, depois eu passo a palavra para a vereadora Giovana. Eu sou a doutora Vanessa. E eu sou a doutora Raíssa. Nós trabalhamos na Prefeitura de Criciúma e hoje nós vamos ensinar para vocês sobre higiene bucal. Vamos aprender a escovar mais os dentes? Então, quando a gente botar a pasta na escova, é só um piquinho, igual como se fosse um grãozinho de arroz, tá? A gente sempre começa de cima para baixo, ó. De cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Depois, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. E os dentinhos lá atrás, assim, ó, movimento de vai e vem. E a gente não pode esquecer de deixar de escovar a língua. Movimento sempre de vai e vem. Na parte de trás. E nunca esquecer também de passar o fio dental.
Vocês já ouviram falar sobre a cárie? Isso acontece quando a gente não passa fio dental, quando a gente não escova os dentes todos os dias. A nossa gengiva, quando a gente não utiliza o fio dental, ela fica bem avermelhada. Isso quer dizer que é indicativo de doença. Quando a gente utiliza o fio dental, ela fica bem rosinha. E quando a gente utiliza o fio dental e faz a escovação correta, os dentes ficam normais. Quando a gente não faz isso, eles ficam pretinhos. Por quê? Porque a cárie, o bichinho da cárie está comendo o nosso dente. Agora, a gente vai aprender a passar o fio dental. Oi, gente. Falaram? Vereador Kaminski. Deixa eu falar, né? Pode falar. Não, que na realidade a gente, através da Ana Mendes, a gente fez um pedido para um amigo, Adriano, um kit com creme dental, com escova, né? E foi feito um trabalho há uns dias atrás, faz umas 2 semanas, lá na Abadeus, com as crianças, onde foi doado o kit. Foi doado o kit e foi feito o trabalho de orientação da escovação com aquelas crianças. E quem conduziu esse processo todo foi a Ana Mendes. Eu achei um trabalho muito legal. Que bom, né? Que bom que há esse cuidado, essa preocupação de conscientização, que se serviu de exemplo ou não, eu vejo como uma coisa muito positiva, né? Essa higienização e essa conscientização. Agora também tem que estar não só conscientizando e dar todas as condições para as crianças possam, de fato, estar fazendo esse tipo de higienização. Desculpa, nossa dentista ali pode nos dar mais esclarecimentos. Tá funcionando isso aqui? Tá. Obrigada, relator. Bom, gente, eu acho que eu quero pedir desculpa pelo meu atraso, na verdade, estava na paralisação dos servidores da Casan, mas eu tenho uma dúvida, acho que talvez o Giovanni possa tirar para, inclusive, questão de encaminhamento. Em que circunstância a gente pode revogar uma lei? E como? Por gentileza, se tu puderes esclarecer para a gente. Um novo projeto de revogando e justificando por que essa revogação. Sim. Certo? E que lei que entra em desuso? Uma lei que já está em desuso, já tem que ter a justificativa. Qual? Aí a gente... Não, mas não pode ser qualquer coisa, né? Não pode ser assim, não gostei dessa cor aqui. Botar... Desuso, aplicabilidade? Tá. Mas aquela lei tem uma razão. Existe outra que supera aquela situação. Mas não se conseguir, não se deixa. Não se revoga uma lei por si. Tá desligado o microfone, eu acho. É isso que eu estou perguntando mesmo, até para ficar claro o nosso trabalho aqui. Porque quando a gente fala aqui, acho que não vamos misturar alho com bugalho, por favor, tá? Que aqui essa lei de 94 não tem nada a ver com o que foi apresentado aqui, viu, vereadora? Até não entendi o intuito, inclusive, sobre apresentar um projeto muito bacana das meninas, não tenho dúvida disso. E isso trata do programa Saúde na Escola, que é uma determinação do Ministério da Saúde com parceria com o Ministério da Educação há muitos anos. Não vem de agora, não é do Executivo, não tem nada a ver com isso, é obrigação. E a aplicação do flúor nas escolas, que é feito anualmente, aí depende muito de cada município a adaptação, fala sobre outra coisa e é sobre a escovação supervisionada. Aqui a gente não tem, tá, garantia de escovação diária, escovação nas escolas, não existe, não tem essa aplicação, não tem mesmo. Então, por isso que eu trouxe esse tema, assim, porque não é feita a escovação nas escolas, é feita somente com a aplicação do Programa Saúde na Escola, que é uma determinação do governo federal, que precisa ser feita a aplicação de flúor nas escolas. Então, eu fico aqui, às vezes, me perguntando, assim, até por dúvida mesmo, sabe? Eu acho que a gente aprende todo dia, eu acho que reconhecer, vereador Pastor Jair, que a gente tem limitações é muito importante. E não dá para a gente aqui ficar 3, 4 reuniões discutindo sobre revogação ou não de utilidade pública. Eu acho que a gente tem que otimizar o trabalho. Eu entendo que há dificuldades sobre contato e tudo mais,
Mas talvez possa, aqui como sugestão de encaminhamento, vereador, talvez já começar com essas que estão inativas e que já assinaram que são inativas, faz uma lei para revogar essas. Acho que é uma sugestão de encaminhamento, pode ser que queiram esperar até o final, mas não sei se tem motivo, assim, às vezes a entidade vai nos procurar. Acho que aqui o vereador o Miguel também trouxe aqui uma preocupação. Acho que quando a gente se coloca na condição de ter contato com essas entidades, é fundamental, que elas vão querer saber por que a gente está revogando, né? Então, vamos colocar isso à mesa também. Eu acho que nessa divulgação fica como sugestão também essa explicação sobre a revogação dessas leis. Bom, são inativas, não têm aplicabilidade, né? Explicar para as pessoas. Acho que isso tem que ter muito claro. Então, sobre essa lei aqui, na verdade, tem leis que elas não são aplicadas, mas nem por isso precisam ser revogadas. Concorda comigo, pastor Jair? Acho que quando a gente vê aqui uma lei que insere a escovação nas escolas, acho que o município tem que se dedicar a aplicar essa lei. Eu vejo assim, pelo menos. E essa foi a justificativa de quando a sociedade traz para nós a sugestão, nós trazermos para cá, conversarmos sobre o assunto, e nesse caso a sugestão foi de revogação e de não revogação. Foi buscado, inclusive, algumas informações sobre o tema. Esse foi uma das informações que nós trouxemos sobre o tema. Entendo a posição da senhora e entendo a posição da senhora também de sugestão de encaminhamento, mas lá no início da comissão, inclusive por sugestão do próprio relator, foi definido não dar encaminhamentos quebrados, dar encaminhamento apenas no fim. Não fazer pequenos encaminhamentos, pequenos requerimentos ou pequenos projetos de lei, mas encaminharmos tudo junto no fim. Então, essa foi a sugestão vinda. Em relação ao ponto, então, sobre esse assunto, fica essa sugestão feita pela própria vereadora, mas como a gente já deliberou sobre o tema de deixarmos para fazer todos os encaminhamentos no fim, deixemos do jeito que está. E um ponto que o próprio vereador Zairo trouxe solicitou que fosse incluído na pauta, eu vou passar a palavra para ele para que faça a sua explanação sobre o tema, que envolve diretamente as leis que citam a Lei 8666 e que em cerca de 1 ano e meio, 2 anos, ela vai deixar de ter aplicabilidade para ser a Lei 14133, né, que vão ser alteradas. Então, nós tenhamos provavelmente que fazer essas alterações. Vereador Zairo. A minha primeira sugestão é que seja revisada a Lei 7497 de 2019. É a lei que concede os incentivos econômicos e benefícios fiscais às empresas ou entidades que se estabeleçam no município de Criciúma, os ampliem, reative, etc. Então, esta lei, ela estabelece um parâmetro matemático, através de uma grade e de uma matriz que gera correspondentes incentivos, tá certo? Então, a base de cálculo para a concessão dos incentivos obedece aspectos objetivos: movimento econômico, número de empregados, características do produto, contribuição para a descentralização espacial das atividades e sustentabilidade do processo produtivo. A minha sugestão é que seja retirado no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 6º, que diz o seguinte: a prestação de relevante contribuição de cunho social. Porque isso aqui é um aspecto subjetivo que não se enquadra no espírito da lei, que é uma grade de matemática. Então, e é muito subjetivo. Para um pode ser relevante contribuição, para o outro que é ecologista não é contra. Então, diante de critérios objetivos para a concessão dos benefícios, existe um aspecto aqui que é muito subjetivo e que não se enquadra na lógica do parágrafo 2º. Então, essa é a primeira sugestão. Que seja suprimido o parágrafo 2º, eu acho que é inciso 6º, né? Onde fala dessa prestação de relevante contribuição de cunho social. A segunda sugestão, que depois vai ser uma sugestão geral, que no artigo 2º, inciso 3º, inciso 4º e parágrafo 3º,
seja substituído, onde diz Lei 8666/93, se coloque Lei 14.133/21. Ou seja, trocou a lei de licitação, né? E esta lei submete vários dos seus artigos e parágrafos, em 3 momentos, a uma lei que vai deixar de existir. Então, nós iríamos atualizar a lei, já colocando essa atualização, nesta lei específica, 74/97. A terceira sugestão é no parágrafo 3º, que seja revisado do artigo 2º, onde fala o seguinte: a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em 2º grau, em favor do município. Olha, meu entendimento é que a hipoteca é em 1º grau, até porque eu não entendo se é 2º grau, o que foi hipotecado em 1º grau, certo? Não consigo entender isso. Então, seja revisado, porque eu acho que esse aspecto aqui eles confundiram, né? Deve ser hipoteca em 1º grau e não 2º grau, que caso o beneficiário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento em conformidade com a lei. É o contrário. O município fica sempre em 1º grau, certo? E o banco vai ficar em 2º grau. Senão, tu vai dar preferência para o banco, entende? Executar o cara que está fazendo empreendimento e colocando o imóvel em garantia. Então, o município tem que ser o privilegiado para receber esse terreno, porque é uma doação com encargos. Se você não cumprir os encargos, e é doação sem licitação, o que é mais grave ainda. Então, as obrigações, os encargos, ficam em hipoteca de 1º grau, o município em 1º lugar. Banco é 2º, 3º grau. Correto? Então, na minha opinião, aqui está bem equivocada essa lei 7497. A minha segunda sugestão... Quarta, então, né, vereador? Hã? Quarta, né? Não, agora, a primeira sugestão tinha 3 tópicos. Ah, tá, ok. Na lei 7497. Tinha o tópico da prestação de relevante contribuição de cunho social, que é subjetivo, não se enquadra em grade nenhuma. Tinha a substituição da citação da lei 8666 em 3 locais diferentes. E tinha essa hipoteca ao município em 2º grau, quando eu digo que o município tem que ser em 1º grau. Quando você alienar para alavancar em banco, aí o banco é 2º grau, entendeu? Então tem que trocar. Falha de entendimento mesmo de quem propôs a lei. Agora, a minha segunda sugestão geral, então, para a comissão, é que em todas as leis municipais, onde é citada a lei 8666/93, haja substituição por 14.133/2021. Aí é uma sugestão geral para toda a legislação municipal que se referir à lei das licitações. Perfeito? Perfeito, Giovanni? Essa é uma sugestão geral. Vereador Kaminski, pode destacar. Osário, eu só gostaria de fazer 2 compreensões. A 14.113, 133, não me recordo. É 14? 133. 133, tá? Nem todos os municípios ainda estão adotando na sua integralidade. Nós temos que confirmar se a prefeitura está adotando ela na integralidade, tá? Primeiro. Segundo, até exatamente porque existem muitas divergências atualmente em relação à própria lei. Por ela ser nova, apresentar alguns critérios diferenciados. Então, nós temos só ter essa certeza, talvez depois o líder pode confirmar para nós se a totalidade dessa lei está sendo aplicada. É claro que vai ter que ser utilizado no momento oportuno. Primeiro, obviamente, só que algumas situações dela tem gerado um monte de divergências junto ao Tribunal de Contas, que tem procurado elucidar essas divergências. Uma outra situação, tu falou ali do parágrafo 3º, Zário, só me ajuda, Zário. O parágrafo 3º, onde coloca a prefeitura em 2º grau em caso de hipotecas. Parágrafo 3º do artigo 2º. Tá, deixa eu te fazer um questionamento. Não sei se tu está te recordando, naqueles imóveis onde o município cedeu às empresas, nós andamos solicitando, inclusive tu visitou um monte de empresa junto com o Aldinei, outros vereadores, Valdir Jair, onde nós discutimos a liberação do imóvel, dos imóveis,
tá? Justamente para que eles pudessem buscar recursos, financiamentos, etc, que pudesse ser alienado ao agente financeiro. Né? Se você dá essa condição em hipoteca, em segundo grau para o agente financeiro, ele não vai financiar. Nunca. Vai financiar. Isso aí foi uma discussão. Ou vou usar aqui o que a vereadora Giovana disse. Ou estou misturando alhos com bugalhos aqui. Eu acho que você está misturando vários alhos com bugalhos e você está propondo uma prevaricação. Quer dizer, deixar de auferir um direito do município... Vereador, desculpa, vereador. Vereador, desculpa. O senhor está falando uma bobagem. Ninguém está fazendo prevaricando, não. Nós estamos questionando dentro de uma comissão. Certo. Tá certo? Então, por favor, com devido respeito e devida vênia. Ninguém está prevaricando nada aqui. Vereadores. Ok? Vereadores. Perfeito. O vereador Kaminski fez a sua contribuição, o vereador Zairo também fez a sua contribuição. Nosso vereador Paulo, queria fazer um destaque? Boa tarde, presidente, boa tarde, relatora, todos os vereadores aqui presentes. Da mesma maneira, a mesma colocação que o vereador Kaminski colocou, colocar como segunda opção o fornecedor de recursos. Qual é o banco que vai ceder recursos aí se não tem nenhuma garantia? Então, a partir do momento que o município fez como doação esse imóvel, eu acho que aí parte o proprietário do imóvel, desse terreno que a prefeitura fez a doação, fazer aquilo que não pode se vender, mas garantir aí um financiamento, tem que ter a garantia o banco tem que ter uma garantia. Vamos lá, vou explicar, vereador Paulo. Posso explicar, presidente? Só aguardar o vereador Paulo concluir. Vereador Paulo. É isso, eu acredito que a financiadora tem que ter uma garantia do imóvel, se for colocado o imóvel como hipoteca ou do financiamento. E eu só vou passar o valor para o pastor Jair antes também, vereador Zairo. Só um minutinho. Só, senhor presidente, reforçando o que o vereador Kaminski, o relator, falou, e o vereador Paulo, até porque nós acompanhamos isso. Eu fiz parte dessa comissão, vereadores, que a gente acompanhou terreno por terreno, imóvel que tinha lá, e teve, né, e que foi liberado justamente para que pudesse ter a garantia de contrair o financiamento no banco. Senão não teria. Então, o que o vereador está colocando aí, eu não estou entendendo nada, não sei se algum vereador está entendendo aqui o que o vereador Zairo está colocando, porque o que foi acertado nessa lei desde então, justamente, era essa transferência de escritura para a empresa, justamente como garantia para contrair o financiamento. E é uma questão de segurança jurídica também. Vereador Zairo, para concluir, vereador Zairo, antes de eu colocar até mesmo em votação, porque eu vejo que é uma matéria um pouco mais polêmica. Não, mas tem que explicar, né, para as pessoas poderem entender. Primeiro tem que ter o entendimento do que é uma doação com encargos sem licitação. Quando você não faz licitação e você escolhe a empresa que vai receber o terreno, isso pode sugerir prevaricação, porque você está rompendo com o princípio básico que é da isonomia. Então você não pode doar para quem você quer, o poder público não pode fazer isso. Agora, se ele estabelecer encargos, aí ele pode escolher para quem ele vai doar o terreno. Como ele delimitou os encargos, ele não pode abrir mão do cumprimento desses encargos, porque ele deixou de licitar. Então, veja bem, olha o que diz no parágrafo 2º, do artigo 2º da lei. Na escritura de doação, será feito o registro de reversão sem ônus para o município, aplicável quando os terrenos concedidos a título de incentivos econômicos não forem utilizados em suas finalidades. Ora, como é que tu vai fazer o registro de reversão se tem uma hipoteca em primeiro grau para uma instituição financeira? Isso chama prevaricação. Então, eu não estou querendo ofender ninguém aqui, só estou dizendo que é o princípio da prevaricação. Quando você estabelece encargos em que é impossível você executar o cumprimento desses encargos. Isso é prevaricar. Então, eu não posso colocar o município em segundo lugar, pastor Jair,
porque eu estaria prevaricando e fugindo do aspecto da licitação, porque eu escolhi para quem eu vou doar o terreno. E a única justificativa plausível para essa escolha, para essa definição do abençoado que tem direito àquele terreno, em detrimento do outro munícipe, é que tem encargos. Se é impossível executar os encargos, isso é prevaricação. Perfeito? Então, obrigatoriamente, o município tem que vir em primeira hipoteca e a lei está mal feita. Ela tem que ser revisada. Vereador Kaminski. Ô, presidente, acho que nós estamos discutindo aqui, nós não vamos mudar a lei da prevaricação e nem hipótese alguma, não compete a nós. Nós estamos analisando essas questões e eu acho que essa questão tem que ser discutida. Realmente nós temos que discutir, temos que votar aquilo que um concorda, outro concorda. O Jair deu o parecer, ele esteve visitando juntos, a gente tem uma série de análises. É claro que todas as concessões elas podem ser onerosas ou não. Isso depende muito das coisas, da lei que vai ser aprovada ou não também, porque passa por essa casa de aprovação. E aí eu não vou nem perder meu tempo ficar discutindo o que é prevaricação, o que é improbidade, o que é responsabilidade, porque não me compete aqui esse trabalho. Vereador Zairo, eu quero dar a sugestão para o senhor, que se puder trazer por escrito, então, encaminha a mim por escrito, eu coloco na pauta da nossa próxima reunião, e aí ela vai ser colocada em votação na própria comissão também. Perfeito. Essa matéria em específico, ok? E os outros pontos que o senhor traz, inclusive em relação ao 8666 para 14133 e tudo mais, já foi encaminhado ao relator para que ele faça a sua análise e apresente no relatório. A 86... Vereador Kaminski, por favor. Sobre a 8666. A 8666 já foi respondido para nós, que o município não está utilizando ainda. Exatamente a 14133, no caso. A 14133, exatamente por aquilo que eu havia comentado. Não só o município de Criciúma, como a maioria dos municípios de Santa Catarina estão tendo bastante dificuldade. Eu estou falando da Amures, estou falando da REC, eu estou falando inclusive, existem tantas divergências que o Tribunal de Contas não consegue elucidar porque elas existem. Então, eu acho que alguns municípios não estão adotando exatamente por essas razões. Então, não dá para se fazer uma mudança como essa, mudando da 8666 para 14133, enquanto não existia uma uniformização dos entendimentos. Então, isso eu acho que nesse momento não é possível fazer essa alteração. Perfeito. Eu quero passar para vocês que um dos ofícios que nós encaminhamos para a Prefeitura diz respeito à contagem de prazos em relação a dias úteis e à cadeira da OAB no Conselho de Defesa do Consumidor. Em relação ao prazo dos dias úteis, há um entendimento de concordância por parte do Poder Executivo. Eles vão apenas verificar a situação legal para ajustar no que concerne aos dias úteis. E no Conselho de Defesa do Consumidor, no CONDECOM, o mandato atual vai até o final do ano de 2022, mas há um ofício aqui do Gustavo Colli concordando em reativar a cadeira da OAB e, no momento apropriado, encaminhar projeto para casa, ajustando também, mantendo a paridade e mantendo a organização do próprio Conselho. Eu quero sugerir de encaminhamento também aqui para casa. Nós fizemos uma pesquisa, o Henrique também já estava encaminhando, mas nós fizemos uma pesquisa junto ao Leis Municipais para o nosso sistema interno da Câmara de Vereadores utilizar o serviço de indexação de leis por tema que é utilizado pelo Leis Municipais. O custo, de acordo com o senhor Eduardo Miguel, para a realização da indexação mensal e ajuste do nosso sistema de acordo com Leis Municipais é de R$ 1.650 por mês, que é o valor que o Leis Municipais cobra para fazer esse serviço. Existe junto ao controle interno da casa esse orçamento, o controle interno da Câmara de Vereadores já tem esse orçamento na mão, e quem sabe que a gente colocar no nosso relatório o quanto é importante esse processo de indexação que nós não temos no nosso sistema atual, e o Leis Municipais já tem isso preparado por tema, educação, meio ambiente, trânsito e tudo mais, que eles já têm esse serviço, e é importante a gente ter isso no nosso sistema também.
E, por fim, sugerir aos vereadores que nossa última reunião de debates, tal qual estamos fazendo nesse momento, seja feita na próxima semana, para dar o tempo necessário para o vereador Kaminski preparar o seu relatório e apresentar à comissão no momento oportuno. E aí fica já para a pauta da próxima semana esse tema que o vereador Zairo traz, que aí eu solicito que o vereador Zairo me encaminhe pelo menos até sexta-feira, para que possa dar um tempo hábil para os vereadores analisarem também e tirarem suas conclusões, bem como a pauta que o vereador Obadias teria hoje e solicitou que fosse deixado para a próxima semana. E se algum dos vereadores também tiver algum tema, tal qual o vereador Zairo, tal qual o vereador Obadias, que queira debater nessa comissão, que faça, que encaminhe a nosso gabinete também. Destacando que revogações, debates de mérito de revogação, eles acontecem em plenário, independente de haver comissão ou não. E qualquer vereador pode propor uma revogação, pode propor uma alteração legislativa, uma consolidação legislativa. E o debate de mérito acontece em plenário. Vereador Zairo, tinha alguma contribuição para encerrar? Vereador Jair? Vereador Zairo. Eu acredito, até a preocupação da vereadora ali, né? Lá no artigo, se não me engano, 132 do regimento interno, deixa bastante amplo, por exemplo, o uso de requerimentos. Tá? Então, o mandato eletivo constituído, através de votação popular, ele permite a apresentação de qualquer coisa, né? Agora, o plenário, em resumo geral, é que define se aquilo vai adiante ou não, né? O plenário está acima da mesa, está acima das vontades individuais, ou das lideranças de partido, ou das comissões constituídas. É o plenário que define se os tais casos omissos, né? Acima da mesa, por exemplo. E isso está também colocado nos artigos 215 a 218 do regimento interno. Então, esse poder constituído através do voto popular, ele está acima dos desejos e sensações reais ou espirituais individuais. Obrigado, vereador Zairo, e contamos com Vossa Excelência semana que vem, na nossa última reunião de debate de mérito, presencialmente. Quero anunciar que os dois velhinhos, a partir de semana que vem, estarão presentes. Vereador Jair. Então, só a vereadora Giovana colocou no início, na palavra dela, a vereadora colocou sobre as entidades ali, como é que vai ficar? Ela fez um encaminhamento, só que não foi colocado em votação, né? O que está prevalecendo é os 15 dias, até o dia 15. O que está prevalecendo é a sugestão dada, inclusive, pelo vereador Júlio Kaminski, de nós fazermos uma divulgação ampla via imprensa dessas entidades, inclusive fazermos uma busca ativa dessas entidades por parte dos próprios vereadores. Viu, presidente? Mas é importante que a gente coloque isso em votação, até para... né, porque não foi colocado isso. Foi uma sugestão, eu concordei com o vereador Kaminski, tá? Mas a vereadora Giovana, que ela tem direito de colocar mesmo, né? E, de repente, uma votação aqui, simbólica, só para ver, para encaminhar corretamente até o dia 15. A sugestão que a vereadora fez foi de encaminhamento quebrado, e a gente já tinha definido lá no início, até, não sei se... Não, então tá. Então, apenas então para deixar então registrado o voto, para nós encaminharmos à imprensa e encaminharmos essa busca ativa por parte dos próprios vereadores. Colocando em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, então encerramos a nossa reunião de Comissão Especial de Revisão Legislativa, convocando a próxima e a última de debate de méritos antes da votação do relatório final para o dia 3 de agosto, próxima terça-feira, às 15 horas. Muito obrigado e boa tarde.